E se eu te disser que a forma como a medicina tradicional enxerga o risco para infarto e derrame já está ultrapassada? Que aquele papo de que seus exames estão normais, em 5 anos a gente volta a se falar. Isso pode ser extremamente perigoso para a sua saúde no longo prazo. A maior parte das pessoas entende que as doenças do coração acontecem lá pelos 60, 70 anos. Mas o processo que fundamenta essa doença, a aterosclerose, ela começa a acontecer décadas antes. E hoje a gente vai falar que esperar para agir pode não ser uma boa estratégia. E de que como que a ciência está mostrando para a gente que a prevenção começa muito, muito antes do que a gente imagina. Vem aqui comigo entender uns conceitos que eu acho que vai ser bem interessante para explicar como que é essa visão de prevenção versus ação mediante somente a um problema. Vamos falar aqui então de alguns conceitos muito importantes, né? Primeiro, do da medicina 2.0, uma medicina que a gente elenca como reativa, ou seja, a gente tem um problema, ela reage e resolve. Não me entendam mal, a medicina 2.0 eu mesmo aplico e ela realmente funciona muito bem. Se a gente tem uma fratura, uma apendicite ou problemas agudos, ela é perfeita, ela resolve problemas. Ela é baseada nesse fluxo de queixa, diagnóstico e tratamento. E tudo bem, é assim que o médico em geral é treinado. Na parte de risco cardiovascular, a gente está falando aqui de um risco elencado em 10 anos, ou seja, ela vai conseguir te estratificar e qual que é seu risco de ter um evento cardiovascular, ou seja, um infarto, nos próximos 10 anos. Mas é aí que vem o problema, porque para um paciente mais jovem, 35, 40, 45 anos, esse risco, invariavelmente, pelas principais calculadoras, vai ser baixo. Mas isso não quer dizer que ele esteja isento de risco, entende? Então, pensando nesse paciente que está preocupado com prevenção, com evitar que as coisas aconteçam, eu vou apresentar para vocês aqui os conceitos da Medicina 3.0. Aqui, a prevenção é mandatória. A gente quer evitar os problemas e a gente quer saber de risco para toda a vida e não só para os próximos 10 anos. Agora que a gente conhece esses conceitos e pensando em prevenção, vou falar para vocês de um artigo que saiu na revista Circulation que fala sobre uma dúvida muito importante da medicina 3.0. Será que abaixar o LDL colesterol de forma precoce vai prevenir a doença cardiovascular lá para frente? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos conceituar o que a gente vai chamar daqui para frente, tá? Ah, colesterol, na verdade, ele é uma substância que toda célula do nosso corpo produz, tá? Isso é muito importante a gente conceituar, porque a gente precisa entender direitinho o que quer dizer esse LDL, VLDL, apolipoproteína B e assim por diante. Então vamos para os conceitos. Primeiro de tudo, o colesterol, ele não consegue ser transportado em água. Ele tem uma estrutura que dá um comportamento para ele muito similar ali à das gorduras, vamos assim dizer. E não são solúveis, não são dissolvíveis na água, que é o principal componente do nosso sangue. Então, para isso, a gente precisa ter algo que dê solubilidade a esse tipo de componente. Então, a gente começa a ter a noção das partículas carregadoras do colesterol, que na verdade vão acabar transportando um pouquinho de triglicerídeo junto com o colesterol envoltos por uma membrana. Essa membrana é o que a gente vai chamar de uma proteína da família apolipoproteína B. Pois bem, o que quer dizer tudo isso? No final das contas, é um jeito que o corpo fez de conseguir transportar algo similar a uma gordura, vamos assim dizer, num meio líquido para que seja solúvel e transportado para todo o corpo. Antes da gente começar a falar do artigo em si, vale muito a pena a gente entender como que é a formação dessa placa que pode culminar lá com o infarto lá para frente. Essas partículas carregadoras do colesterol basicamente vão circular pelo corpo, né? Uma teoria que eu gosto de chamar de uma partícula e um defeito. Por dentro dos vasos sanguíneos,
essas partículas vão correndo e podem encontrar pequenos defeitos no revestimento interno ali das nossas artérias, tá? Que eu vou chamar de como se fosse um buraquinho. Pois bem, partículas como o LDL, principalmente, eles podem entrar por esses pequenos buracos e se alojar ali numa camada dentro já da artéria. Com isso, vai começando a ter algumas reações, formação da placa, um processo um pouquinho mais complexo, e no final das contas, essa placa formada começa a atrapalhar o fluxo sanguíneo. O corpo, com o tempo, vai delimitando isso, calcificando, estabilizando essas placas para evitar problemas. Mas, com o tempo, isso pode acontecer de crescer cada vez mais, começar a ter sintomas, às vezes pacientes que vão fazer esforços, começam a ter um pouquinho de dor no peito, e depois culminar com o infarto propriamente dito, quando uma dessas placas se desestabiliza, ali se forma um coágulo e a circulação de sangue deixa de existir para uma área do coração. Então, isso exposto, a gente começa a ter aqui uma das primeiras resoluções da medicina 3.0, que o LDL é fator causal da doença aterosclerótica, ou seja, o LDL está envolvido na formação das placas e essas, por sua vez, podem conduzir ao infarto. O estudo mostrou para a gente que intervir nesse LDL alto é muito benéfico. Ele dá um exemplo de um paciente de 45 anos com LDL elevado. Esse paciente, se baixássemos imediatamente o LDL dele com as terapias eficientes que a gente tem para isso, o risco de algo em torno de 17 a 20% dele ter um infarto nos próximos 30 anos cairia para menos da metade. O mesmo estudo faz um segundo cenário. E se a gente, em vez de intervir aos 45, passasse a intervir somente 10 anos depois, aos 55 anos? Ainda teria benefício? A resposta é que sim, mas bem menor. Então vamos começar a traduzir isso em números para ficar mais fácil de entender esse benefício de que intervir mais cedo nos protege. Essa é a tese do estudo. Então, usando coisas do artigo mesmo, uma pessoa aqui de 45 anos, se não fizer nenhuma intervenção, o seu risco em 30 anos de ter alguma doença relacionada ao infarto e a doença aterosclerótica é de 17%. Guardem esse número. Uma intervenção, começando nesses mesmos 45 anos, reduziria esse risco para casa de 6,5%. Uma importante redução. Se a gente postergar um pouquinho mais e fizer aos 55 anos essa intervenção, esse risco cai, mas agora ele vai ser de 10%. Então, pensando que a gente já começou a perder um pouquinho de proteção e intervir 10 anos depois. E por fim, se a gente intervir só aos 65 anos, existe redução de risco? Existe, mas ela passa a ser muito pequena, na ordem de 13%. Se a gente for lembrar inicialmente o risco, ele era de 17%. Então, olha só o tanto que a gente perde de proteção por começar mais tarde. Então, fica muito claro que a pergunta que a gente tem que fazer não é mais se vale a pena intervir nos valores do colesterol LDL, mas sim em quando intervir. Porque está muito claro pelo artigo que os pacientes que começaram mais cedo colheram maiores benefícios. Tudo bem, eu entendi, mas agora o que eu posso fazer efetivamente? Primeiro de tudo, a gente tem que medir melhor as coisas. Qual é a métrica que a gente tem que usar então quando o assunto é colesterol? Então vamos refrescar aqui só algumas premissas, tá? Primeiro, colesterol é feito em todas as células do corpo. Segundo, ele é transportado pela nossa circulação através de partículas especiais que são revestidas com uma proteína, que é meio que para dar uma solubilidade nesses compostos, vamos dizer assim, gordurosos, que seriam os triglicerídeos, aliados às partículas de colesterol. Pois bem, isso é revestido por uma proteína chamada apolipoproteína do tipo B, ou que a gente vai chamar daqui para frente de ApoB.
O que é a importância disso? Uma vez que ela é transportada por todo o corpo e ela faz parte do revestimento das principais partículas que causam as placas que vão causar o infarto depois. LDL, VLDL, LPAzinho. Se a gente sabe que o apolipoproteína B reveste todas essas partículas, será que não seria interessante a gente tê-la como métrica? Ou seja, se eu sei o número de partículas que estão sido revestidas por esse especial ApoB, a gente sabe o número de partículas que causam a doença aterosclerótica. Então, lembrando daquela teoria de que a placa se forma mediante uma ruptura, um furinho ali no revestimento interno das artérias, o que a gente tem que ter? Dois componentes, o furo e a partícula. A gente pode intervir nos dois. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, como prevenir que o nosso endotélio, essa parte interna das nossas artérias, tenham lesões? Os principais mecanismos são a pressão alta vai causando essas pequenas rupturas, o diabetes, a inflamação relacionada à obesidade, uma substância chamada homocisteína elevada, ácido úrico elevado. Então você vê que diversas condições podem lesar o nosso endotélio, fazendo esses buraquinhos pelos quais essas partículas de ApoB vão entrar e formar as placas. Então, passo 1, vamos tentar prevenir esses furinhos. Passo 2, uma vez que esses furinhos aconteçam, e vão acontecer, a gente pode diminuir o número de partículas passando aqui por dentro dos nossos vasos sanguíneos. Concorda que uma partícula passando versus 5, a chance de alguma dessas 5 entrar é muito maior? Então, isso vai bem ao encontro do que o artigo fala para a gente. Quanto menor o número de partículas carregadoras de colesterol a gente tiver na nossa circulação, menor o risco dela entrar nesse furinho, menor o risco de formação de placa. Então, pensando em tudo isso que a gente falou, o papo com o seu médico tem que mudar. Da próxima vez, pergunte ao seu médico como estão essas partículas que carregam o meu colesterol. Saber, olha, doutor, meu colesterol está alto ou baixo, é uma pergunta muito genérica. Saber os valores de LDL, colesterol não LDL, homocisteína, como que está a sua insulina, isso tem alta relação com doença cardiovascular. Pergunte, seja mais diligente, tenha uma relação de troca com o seu médico. Exames são importantes, mas essa confiança, essa troca de ideias e esse convencimento tem que existir na relação de vocês dois. Uma coisa tão simples que não pode passar batido na sua próxima consulta médica é a medida da pressão arterial. Esse aparelho aqui, ele vai dar os números que a gente precisa para tomar algumas condutas e saber como é que você está em relação à pressão arterial, que é uma doença, em geral, silenciosa, não espere ter sintomas. A medida da pressão arterial é fundamental e uma ferramenta muito básica da gente ter aqui no consultório. Junto com isso, então, depois a gente tem os exames complementares. Lembrando, dosagem do LDL, VLDL ou do nosso resumão, que seria a apolipoproteína B. A maioria dos convênios e fontes pagadoras hoje cobrem esse tipo de exame e, em geral, o que a gente acredita é que em breve as grandes diretrizes vão se basear mais nela, porque ela resume todas as partículas causadoras do problema e faz muito mais sentido para segmento. Outras coisas, dosagem da homocisteína, podemos também lançar mão aí de ver rigorosamente como é que está essa questão da glicemia, da provável ou não resistência à insulina, controle de peso. Outra coisa muito simples, medir a circunferência do seu abdômen. Todos esses dados, muitos deles a gente consegue na consulta médica. Não é ciência espacial, não é nada de outro mundo. São coisas simples e os exames laboratoriais também. Converse isso com o seu médico, é fundamental. Assim você vai conseguir prevenir eficazmente a doença aterosclerótica. E, em resumo, jogue o jogo do longo prazo. Não esperem as coisas acontecer. A medicina está aí para te ajudar a prevenir as principais doenças. Sempre, sempre, sempre lembre-se que sono, alimentação e exercício físico
tem que fazer parte do seu estilo de vida. É isso sim que vai prevenir boa parte das doenças. Em breve a gente tem mais vídeo por aí.